Você que está aí acompanhando essa live, toda quarta-feira às 20 horas tem live aqui no meu perfil. E amanhã sobe lá pro meu canal, sabe? Aquele outro que termina com B, Tube, uma coisa dessa, assim, que eu não posso falar, sabe? Que perde o engajamento aqui. Olá, boa noite, Redias, Espaço, Racticura, Tai, Jurema, Psi Jurema, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Coloca aí um coraçãozinho para ver se vocês estão me ouvindo bem. Vegana bióloga, boa noite, tudo bom, querida? Bem-vinda. Vamos falar hoje sobre as crenças que atrapalham a nossa vida. As crenças que a gente adquire, as crenças que a gente aprende e nem sabe, aquelas que a gente herda e que a gente, né, não quer herdar, mas acaba herdando. E aí, qual o nosso trabalho? Tirar da nossa vida essas crenças que nos limitam. Mas, muitas vezes, algumas pessoas não sabem que tem até essas crenças. Então, tem como a gente identificar, tem testes no nosso corpo, tem como a gente perceber. Se você fala, tem que falar sempre uma crença que você desconfie que você tenha, no positivo. Eu coloquei nos stories os exemplos, mas quem não viu, eu vou falar aqui. E tem várias perguntas também que já fizeram, que eu abri uma caixinha, e aí o pessoal faz pergunta e eu vou responder ao longo da live. E vocês também podem fazer perguntas, é só perguntar aí na interrogação, que fica mais fácil para eu, quando eu estiver falando, respondendo, eu não perco. Aqui no comentário, às vezes eu perco, tá bom? Só vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Ângela, boa noite, bem-vinda. Todo mundo aí que está entrando, Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei no início, toda live que eu faço aqui, toda quarta-feira às 20 horas, vai para o meu canal vizinho, tem um link lá, lá não, aqui na bio, e já tem mais de 140 lives gravadas, que as lives que eu faço são bate-papos com diversos temas. Então, os temas também eu gosto que vocês deem sugestões, podem falar o que vocês, e se eu souber dizer para vocês a respeito do assunto que vocês querem, eu vou trazer aqui. Se eu não souber, a gente chama quem sabe. Que eu viro e mexe também, eu faço live convidando também outros profissionais também da área, tá bom? Então, todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E quem já está aqui há bastante tempo, tem gente que sempre acompanha as lives. Então, eu agradeço por você estar sempre aqui comigo, tá bom? Crenças limitantes. Então, vamos lá. Crenças, da onde elas surgem? Elas podem surgir como ensinamento de algo que aconteceu e para você se torna tão. Tem uma expressão que eu gosto de usar que agora fugiu, mas se torna tão comum, normal, e você não consegue nem desconfiar que aquilo te faz mal. Porque você cresceu ouvindo essas frases, ouvindo coisas que você acaba acreditando, pensando que é 100% verdade, mas que ao você crescer, ao você ter a sua vida, a vida de adulto, você vê que aquilo está te colocando para baixo. Então, tem muitas crenças que vêm da família, das pessoas que cuidaram da gente, que a gente chama de, não, nem sempre é mãe e pai, mas pessoas que significaram para a gente, significantes, pessoas que tomaram conta de nós. E para uma criança, gente, a criança ela sempre nasce, eu costumo falar, como uma folha em branco. E tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai aceitando como um programa. E isso fica rodando na nossa mente como um programa mesmo de computador. Boa noite, Espaço Xi, tudo bem? Bem-vinda ou bem-vindo. Que às vezes tem o nome do espaço e eu não sei quem tá ali, gente. Às vezes eu esqueço, tá? Alguns eu já sei, mas é porque são muitas pessoas, também tem vários alunos aqui também.
tá? Então, essas crenças podem vir do aprendizado que você ouviu lá na sua infância, podem vir também crenças genéticas, que aí você nem ouviu a pessoa falar, mas você já acredita naquilo porque a sua família, através do seu DNA, foi passado aquilo de geração em geração e você acaba acreditando. Sou mulher, bem-vinda, bem-vinda. Tá? Então, quando a gente acaba acreditando nessas crenças que limitam a nossa vida simplesmente ela não decola, simplesmente ela não anda. E aí eu coloquei alguns exemplos que as pessoas foram perguntando e veio muito a respeito da felicidade. Tem crenças que faz com que a gente acredite que nós não somos felizes. E aí isso vem de onde? Vem lá, muito provavelmente, da sua infância, como eu já falei, e também do seu DNA. Boa noite, Adriana, bem-vinda. Vou começar respondendo as perguntas, que aí fica mais fácil para eu ir explicando para vocês. Então, a primeira, ó, como essas crenças surgem? Como eu falei, elas podem surgir desde a sua infância até a barriga da sua mãe, antes de você existir, porque já está ali na sua família. Frases que se tornam ações que a sua família acredita e é passado para você. E você, uma criança, você vai tomar aquilo como verdade. E mais para frente você descobre que aquilo não é bom para você. Por exemplo, vou dar exemplos de crença que é muito passada de geração para geração. Principalmente na nossa sociedade, que é machista ainda, que a gente está evoluindo, mas ainda é muito machista. As mulheres que por um acaso, né, que por qualquer motivo sofreram com traições, isso é passado de geração em geração. E a mulher, mesmo que não tenha sido traída, ela tem como uma crença que limita esse fantasma, entre aspas, da traição. Mas por que se ela nunca foi traída? Porque na família, se tiver vários casos de traição, pode ser que ela, ao estar lá pequenininha, criança, no contexto familiar foi-se falado sobre isso, ela ouviu falar do marido traindo a esposa, não necessariamente a mãe, mas tias, pessoas da família, porque isso era muito mais comum lá há 2 gerações atrás da minha, era muito mais comum se ouvir falar e se propagar a traição do homem. Por que que eu disse que a gente está mudando? Primeiro, que a gente tem uma mudança na sociedade e não é mais só o homem que trai, mulher também trai. Então, essa crença já vai se modificando na sua raiz. Mas ainda é muito... Tem essa crença que a gente chama no inconsciente coletivo de que não se pode confiar em homem. Todo homem trai. E por que que isso é perigoso? Toda generalização é algo do inconsciente infantil. Uma criança generaliza, um adulto não deveria generalizar. Mas por que que a gente nem desconfia? Porque sempre foi assim, porque você sempre ouviu isso e aí você toma aquilo como uma certeza. 100% chance de acontecer, e isso não é verdade. Então, o adulto inteligente emocionalmente não generaliza. Ele sempre vai desconfiar das generalizações. Ou seja, se eu falar, todo homem trai. Não, existem homens que não traem. Todo policial ou político é corrupto. Não, existe policial, existe político que não é corrupto. Mas as crenças da sociedade, as crenças familiares falam o contrário. E a tendência é que essa pessoa, ao ouvir sempre essa mesma frase, ao perceber esse mesmo contexto, acredite nisso e não duvide. Mas quando a gente não duvida de uma generalização, a gente acaba perdendo.
Porque se você toma como verdade, 100% verdade, que todo homem trai, você não vai conseguir se relacionar bem nessa atmosfera, nesse assunto ali do seu relacionamento. Vai sempre pairar uma desconfiança, porque aquela pessoa não te fez nada, mas ele é homem. E aí que está o perigo da generalização, que a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa duvidar dessas certezas que vêm lá da infância, lá dos nossos antepassados. Beleza? Boa noite, todo mundo aí que foi entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando das crenças que acabam limitando a nossa vida e a gente muitas vezes nem desconfia. Então, entenderam? Essas crenças são passadas para nós como verdades, porque foram também passadas para as pessoas que vieram antes da gente. Então, é como se fosse automático acreditar nisso. Mas quando você cresce, quando você busca o autoconhecimento, quando você está consciente, você começa a olhar e a duvidar dessas crenças para que você possa ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável. Beleza? Ok, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui respondendo para vocês. Não consigo confiar no meu marido. Também pode ser uma crença? Sim, acabei de falar sobre isso. Então, quando você não confia numa pessoa, pode ser uma crença herdada, uma crença aprendida. Ah, mas Alessandra, pode ser também porque essa pessoa, esse marido, pode ter já errado e a pessoa ficou com a confiança abalada? Pode, mas às vezes nunca aconteceu nada, a pessoa não deu motivos, mas a pessoa tem mesmo assim uma desconfiança. E essa desconfiança são dessas crenças que foram aprendidas, crenças que foram muitas vezes herdadas. Tá bom? Ok. O que mais aqui? Coloquem aí para mim, gente, se faz sentido o que eu tô falando para vocês, se vocês, eu gosto que vocês participem também. Se vocês já tiveram contato com essas crenças e se vocês acreditavam em alguma coisa e depois vocês viram que, nossa, tô acreditando em algo que não faz bem para mim, coloquem aí, participem, tá? E na interrogação vocês coloquem a pergunta, por favor. Eu não consigo me perdoar e também não perdoo de verdade os que me fizeram mal. Isso tem a ver com crenças? Eu respondi nos stories, mas aqui eu vou dar uma resposta mais completa. Pode ter a ver com as crenças, sim, porque existe muito no inconsciente coletivo aquela crença de que, se eu perdoar uma pessoa que me fez mal, essa pessoa vai ficar impune. Não vai acontecer nada com essa pessoa. Eu simplesmente vou perdoar e vai ficar por isso mesmo? Quando alguém te faz algo ruim, quando alguém te faz sofrer, né? Quando alguém te faz sofrer, eu coloco entre aspas, porque a atitude da outra pessoa só nos faz sofrer se a gente entrar naquele contexto, se a gente entender que aquilo foi contra nós, se é algo pessoal, mas, né, há controvérsias aí, mas voltando aí para falar sobre o perdão. Existem pessoas que acham que esse perdão é de gente boba e não de gente boa. Então, se você tem uma crença que, a pessoa fez algo errado comigo e se eu perdoar eu vou ser boba, é uma crença que está te limitando. Isso não é você ser boba. Isso, perdão é você liberar a pessoa, que não é o outro, você, a si próprio. Então, quando a gente perdoa, a gente libera a nossa energia daquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa que te fez mal, tá tudo bem com ela, tá vivendo, pelo menos aparentemente, tá lá feliz da vida, e é você que fica presa àquela pessoa, porque a pessoa tá vivendo. Agora,
Ah, mas eu vou deixar para lá. Não é deixar para lá, gente, é você liberar a sua energia. Agora, o que a pessoa vai fazer ou não, se vai ser recíproco ou não, aí depende única e exclusivamente dela. Mas no que depender de você, tô falando assim, se foi uma briga, se vocês discutiram, deixaram de se falar, porque aqui a gente fala de forma geral. Na terapia, a gente vai falar realmente do que aconteceu com você. Então, aqui eu não tenho como falar especificamente para o que aconteceu na sua vida, porque eu também não sei os detalhes. Na terapia, a diferença é que a gente vai saber os detalhes, se a pessoa quiser falar. Né? Na terapia que eu aplico, na terapia emocional, não tem necessidade da pessoa falar todos os detalhes. Às vezes, a terapia tradicional, muitas vezes as pessoas não querem se abrir, têm vergonha, não se sentem bem. E com a TRG vocês não precisam ter esse tipo de medo, porque você não vai precisar falar todos os detalhes, só se você quiser. O nosso método da TRG não obriga a pessoa a falar tudo sobre o que traumatizou, sobre o que deu ali uma marca emocional, porque não é só trauma. Marcas também traumatizam, mas as pessoas muitas vezes nem conseguem perceber que foram traumatizadas por essas marcas emocionais. Como acontecem esses traumas através dessas marcas? Sempre a mesma coisa. Uma mesma pessoa, vamos supor, lá te traindo. Você traindo a sua confiança, né? Não só traindo no relacionamento, mas uma pessoa ou várias pessoas traindo a sua confiança faz com que você se traumatize e não perceba que é algo tão grave, mas você não confia em mais ninguém, porque você ficou traumatizado com vários episódios que marcaram emocionalmente a sua vida de um mesmo fato, tá? Porque quando a gente fala em trauma, às vezes as pessoas acham que são coisas, não, mas eu não tenho nenhum trauma, porque elas pensam em coisas, né, graves, acidentes, perdas. Não, nem sempre são coisas né, graves, coisas enormes. Às vezes a pessoa nem lembra, mas foi marcada emocionalmente por aquele mesmo fato, por aquilo que está sempre se repetindo na vida das pessoas. Beleza? Então, pode ser uma crença, sim, né, essa falta de perdão. Essa daqui foi muito engraçada, ó. A pessoa acredita. Se rir demais em um dia, no outro se aborrece. Fala da minha irmã. Né? A pessoa escreveu. Gente, isso é uma crença que limita muito. Porque a pessoa fica com medo de ser feliz, de rir, de aproveitar o momento, porque se ela rir demais, se ela for feliz, daqui a pouco vai se aborrecer. E isso não é verdade. Mas essa pessoa pode ter aprendido isso com alguém, pode ter visto que aconteceu um momento de felicidade, logo depois ela, né, se aborreceu e, portanto, ela não pode mais ficar feliz. Por quê? Porque ela associou que quando ela fica feliz, muito feliz, se ri demais, ela imediatamente ela vai se aborrecer. Isso é uma associação que em algum determinado momento da vida ela fez ou ela aprendeu com alguém. Independente se ela que fez essa associação ou se ela aprendeu com alguém, isso é uma crença que está limitando a vida dela. Então, se ela desconfiar dessa certeza, mas sempre acontece isso na minha vida, será? Gente, cuidado com as palavras que fazem essa generalização. Sempre, todas as vezes, ou nunca. Essas palavras não existem na nossa vida. Porque não é sempre assim. Não é nunca acontece. A vida acontecem, na vida acontecem várias coisas. Não é para sempre, nunca. Tudo que for que vai restringir 100% ou, né,
te trazer 100% de certeza ou 100% de dúvida, desconfie, porque não existe. A vida não é assim. Não existe 100% de nada. Hoje, nós só temos o que nós temos hoje. A certeza de que a gente está aqui, vivo, nesse momento, respirando, falando. Amanhã eu não tenho certeza nenhuma. Então, a gente não pode generalizar. As coisas mudam. E graças a Deus por isso. E por que a gente tem medo da mudança? Porque é a mesma coisa. A mudança traz insegurança. A mudança faz com que a pessoa fique em alerta, achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Ai, meu Deus, se mudar isso aqui... Às vezes, quando a gente fala assim, ó, a pessoa tem que sair da zona de conforto. Aí o pessoal brinca, né? Mas que conforto? Eu não tô em zona de conforto nenhum. Então, como eu nunca estive na zona de conforto, não tem de onde sair. Porque eu nunca estive confortável. Pois é. Mas às vezes essa sua zona de conforto é uma cama com pregos, mas é o que você está acostumada. E por você estar acostumado a estar deitado nessa cama com pregos, que te machuca, você não quer sair dali porque você acha que vai ser pior a mudança. Mas você se acostumou com algo que te faz mal. E não é verdade. A mudança muitas vezes pode ser para melhor. E ela não acontece em determinados momentos, porque você não decidiu sair dessa zona de conforto. Ah, Alessandra, mas eu não consigo tomar certas decisões porque eu sou muito insegura, eu aprendi que mudança é ruim. Sim, isso são crenças. Crenças que em determinado momento da sua vida você acreditou para você poder se prevenir, se precaver dos perigos. O ser humano não quer passar por momentos ruins. Quem quer, né? Ninguém. Mas eles fazem parte da vida. Então, se a gente entender, eu vou escolher algo. E se esse algo não for bom, o que eu posso fazer? Eu posso voltar atrás. Eu posso tomar outra decisão. Tudo que a gente toma de decisão na vida não é para sempre. Porque esse para sempre também não existe. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente pode escolher, e se não der certo eu posso voltar atrás, eu posso escolher outra coisa, a nossa vida fica muito mais leve. Mas algumas pessoas têm um peso muito grande quando diz respeito à mudança. Crenças também adquiridas, muitas vezes, pelos nossos antepassados, nossos familiares. Então, coloquem sempre em dúvida algo que você acha que você tem absoluta certeza, coloque em dúvida. E como é que você pode trabalhar essas crenças? Fazendo teste, como eu disse. Então, coloquem aí, gente, quem está aqui me ouvindo, se tem algum tema que vocês queiram que eu coloque, que eu dê exemplos de frases, de crenças que limitam vocês, né? Por exemplo, eu falei nos stories sobre felicidade, aí coloquei várias frases sobre felicidade para vocês testarem. Testar como? Você pode testar se, por exemplo, uma frase que eu vou falar, a felicidade... deixa eu ver o que eu botei lá. Eu sou feliz, pura e simplesmente. Escreve isso e repete em voz alta. E percebe se isso te incomoda quando você fala. Se vem dúvida. Eu sou feliz. Ai, será que eu sou mesmo? Não tá soando bem essa frase em mim. É sinal que essa crença da felicidade você tem uma limitação. Porque se você não tivesse nenhum incômodo com a frase eu sou feliz, ok, você é feliz. Agora, eu sou feliz. Não sei, será que eu sou mesmo? Se tiver dúvida, tem alguma crença que te limita em relação à felicidade. Então, sempre você vai colocar a frase no positivo.
E você também pode testar no corpo. Eu também coloquei nos stories, publiquei no feed como a gente faz esse teste no nosso corpo. A gente, de pé, você vai colocar os seus pés na altura dos seus ombros e você vai calibrar a sua energia para o corpo dizer sim ou não, mediante aquilo que você estiver falando. Você sempre vai colocar a frase no positivo. Por exemplo, eu mereço ser feliz. Aí você, em pé, vai deixar o seu corpo pender ou para frente ou para trás. Você não controla. É ele que vai se movimentar quando você falar a frase, sempre no positivo. Eu mereço ser feliz. Seu corpo vai para frente, sim. Eu mereço ser feliz. Se o seu corpo for para trás, é não. Significa que você, se tem algo te impedindo de ser feliz, é porque você tem crenças que te limitam a respeito da felicidade. Vamos ver se vocês colocaram alguma coisa. Ninguém colocou nenhum assunto para eu falar as frases. Ah, aqui. Célia, boa noite, querida. Já tive, mas perdoar é difícil. Então, ótima frase, Célia. Então, para você testar no seu corpo, ou você fala e percebe se tem alguma dúvida. Você vai colocar assim: perdoar é difícil. Aí você vai ver. Não, é isso mesmo, perdoar é difícil. Então, se você acha que é difícil, você tem algo que limita em relação ao perdão. Agora, se você colocar perdoar é fácil, aí você vai ficar, não é fácil não, é difícil. Então, coloque sempre as frases no positivo para você, por exemplo, perdoar é fácil. Teu corpo, geralmente, quando você tem a crença que te limita, teu corpo vai para trás, vai falar que não. Ai, Alessandra, sozinha eu não consegui. Isso é uma técnica, gente, do Theta Healing, que a gente faz para calibrar ali na hora da terapia. Se você sozinha não conseguir, ok, você faz só o que você sente ao você ouvir essa frase, você falando essa frase. Perdoar é fácil. Ai, Alessandra, não é fácil não, acho difícil. Sinal que você tem crença em relação ao perdão, tá? Porque você sabe que perdoar é essencial para você, não para o outro, que perdoar libera a sua energia, perdoar vai te deixar livre em relação a outra pessoa. Mas se você não consegue perdoar, é porque tem alguma crença que lá no seu interior te diz que se você perdoar aquela pessoa, ela vai ficar impune, ou que perdoar é para uma pessoa que é boba, né? Porque tem muito isso. Ah, fez com você e você vai perdoar? Você é muito boba. E isso vai ficando no nosso inconsciente. E por isso que muitas vezes a gente não consegue perdoar, por conta dessas limitações que nós aprendemos. Tá bom? Camila, boa noite, querida. O que mais, gente? Falem aí, coloquem os temas para eu falar para vocês. Raquel, Luana, Grazi, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O que mais, queridas e queridos? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não. Respondi todas as perguntas em relação a essas crenças. Oi, Camila, tudo bem? Dona, estamos falando dessas crenças que limitam a nossa vida, né? Que limitam a nossa vida. Só que às vezes a pessoa tem e nem desconfia. Então, quando você tiver certeza absoluta de qualquer coisa, como eu sei, gente, quando eu vou conversar com alguém, para a gente iniciar uma terapia, por exemplo, na fala da pessoa eu consigo identificar, na primeira fala, precisa conhecer, se ela tem ou não muitas crenças que limitam a vida dela. Quando ela chega falando assim, eu tô com um problema, mas eu tenho absoluta certeza que Gente, quando a pessoa acha que ela tem absoluta certeza, que ela tem toda razão
e de que o outro né, o culpado pelos problemas da vida dela, eu sei, nossa, essa pessoa eu vou ter um trabalho aí bem grande para fazer, porque quanto mais a gente entende, quanto mais a gente descobre sobre nós mesmos, sobre autoconhecimento, sobre a evolução do ser humano, menos certezas a gente tem. Ai, como assim, Alessandra? Sim, gente, porque nada é 100%. Eu costumo usar uma frase assim: quanto mais eu conheço o ser humano, as pessoas falam assim, né? Mais eu gosto do meu cachorro? Não, eu falo o contrário. Quanto mais eu conheço o ser humano, menos eu me decepciono com ele. Ai, mas é muita decepção que o ser humano faz. Por quê? Por que a pessoa se decepciona? Porque ela cria expectativas. Quanto mais eu conheço o ser humano, eu sei do que ele é capaz. Portanto, eu não me decepciono. Eu não espero que ele faça só coisas que eu vá gostar. Eu já espero que ele tenha erros. E, portanto, se ele erra, ele é um ser humano, eu também, eu não me decepciono com ele. Alessandra, mas você nunca cria expectativas? Lembra das palavrinhas? Nunca, sempre. Não usem, porque isso não existe. É claro que eu crio expectativas, sou carne e osso, mas eu já estou muito mais antenada para essa expectativa, para achar que vai ser do meu jeito. Não é. E nunca vai ser. Ah, Alessandra, mas você disse que não podia falar nunca. Mas nesse caso, nunca vai ser do jeito que a gente quer, né? Vai ser de qualquer jeito. Inclusive, às vezes bate com o que você quer e às vezes não. Se a gente entender isso, a gente vive uma vida mais leve. Então, o que eu quero trazer para vocês com a terapia, com o autoconhecimento, é leveza. Levar a vida mais tranquila, mais feliz. Tá? Deixa eu ver aqui. A Cássia colocou, acho que tem relação ao dinheiro, como posso cuidar disso? Dinheiro, Cássia, sempre aparece, sempre nas crenças limitantes. Por quê? A nossa sociedade, lógico, capitalista, tem na nossa família muitas crenças que limitam em relação ao dinheiro. E a gente ouve isso desde jovem, né? Desde criança, desde a barriga da nossa mãe, a gente ouve que... Isso eu já fiz uma live especificamente para escassez, para essa parte de prosperidade. Tá lá no meu canal vizinho, tem um link na bio. Não sei se você já está inscrita lá. É só acessar quando terminar a live. Acessa lá o link para você se inscrever. Tem mais de 140 lives, é só você procurar lá na playlist de lives, que tem falando especificamente sobre escassez, sobre essa parte de dinheiro, prosperidade e tal. Mas eu vou falar aqui para você também. Então, assim, você vai fazer frases, tá, no positivo em relação ao dinheiro. Então, escreve mesmo, você vai colocar lá, é o teu momento, né? Lógico que na terapia a gente ajuda a pessoa, mas, Alessandra, não tenho como fazer terapia agora, né? Eu tô passando por problemas de dinheiro. Teve uma pessoa que eu respondi hoje e eu falei, na terapia a gente consegue resolver isso. Ela, mas eu tô com problemas financeiros. Ok, né? Não tem como fazer a terapia. Você pode ir buscando aí mudar isso, você aí com seu autoconhecimento, com esse conhecimento que eu tô te dando. Então você vai colocar, ganhar dinheiro é muito difícil. Aí você vai ver se você concorda com isso ou não. Caramba, realmente eu acho que é muito difícil. Ok. Dinheiro, né? Não é prosperidade, não é só dinheiro, mas tem muito a ver com o dinheiro, né? Então você pode falar prosperidade, dinheiro, aí você vai ver como é que você vai escrever. Mas sempre no positivo para você poder sentir. Já falei que é muito difícil ganhar dinheiro, aí você vai sentir se isso é verdade ou não. Aquelas frases que os seus pais falavam, dinheiro não dá em árvore. Ah, mas é verdade, Alessandra, dinheiro não dá em árvore. Sim, isso é uma verdade.
Mas o que essa frase quer dizer? Que é difícil ganhar dinheiro. Que dinheiro não é, você não vai achar fácil, que você tem que ralar para poder ganhar dinheiro, né? E tem ainda aquela, todo dinheiro na mão, todo dinheiro que eu tenho na mão, ele desaparece, né? É como se você não merecesse ter esse dinheiro, né? Então você coloca, eu mereço ter prosperidade. Aí, eu mereço? Eu acho que eu não mereço, não. Aí tem muito a ver também com a crença do merecimento. Tem pessoas que acham que, eu vou ralar pro resto da minha vida e mesmo assim eu não vou ter prosperidade, eu não vou ter dinheiro, eu vou estar sempre contando moedas para pagar os boletos da vida, né? Então, lá nessa live eu falo sobre atitudes que a gente também tem que fazer diariamente para a gente mudar essa energia em relação a dinheiro, né? Você pagar as suas contas com alegria, não ficar reclamando que você vai pagar a conta. Porque se você tiver muito dinheiro, se tiver prosperidade, cada vez mais que você tem prosperidade e dinheiro, você paga as suas contas feliz da vida. Quem paga a conta reclamando é quem não tem dinheiro para pagar, né? E quando você não tem dinheiro para pagar e ainda reclama que não tem dinheiro, cada vez mais a escassez, a energia da escassez vai ficar na sua vida. Então tem atitudes, né? E tem essa desconfiança que a gente tem que ter nas nossas certezas, nessas crenças que colocaram na nossa cabeça e a gente foi aprendendo que isso não é verdade. Então a gente precisa mudar isso na nossa mente primeiro e depois, lógico, nas nossas atitudes. Porque também, às vezes a pessoa fala assim, né? Então é só pensar positivo, que o dinheiro vem, Alessandra. Aí eu, meu Deus, a pessoa não entendeu nada. Não é isso. Começa com o pensamento, né? De você mudar essas crenças que estão limitando você em relação a dinheiro, em relação à prosperidade. Isso é o início. Tá? Pensamento é uma fórmula que a gente tem para conseguir as coisas. Depois você vai se sentir merecedora desse dinheiro, dessa prosperidade, se sentir bem com isso, se sentir fluindo junto com esse dinheiro. Depois você vai ter atitudes, ou seja, pensamento mais sentimento, você se sentir merecedora, querer ser merecedora desse dinheiro, atitudes para ter esse dinheiro, porque dinheiro é energia. Ai, como assim, Alessandra? Sim, se você ficar no seu sofá, você não movimenta a energia. Você não se relaciona com as pessoas. Dinheiro não vem só do seu trabalho, vem também das suas relações, das suas parcerias, né? Então você tem que movimentar essa energia. E aí sim, trocando o seu pensamento, mais o sentimento, mais as atitudes, aí você vai ter resultados diferentes. Agora, se você continua com o mesmo pensamento, com as crenças limitando, dizendo que você não é merecedora, você não é capaz, você se sente inferior aos outros, você se compara e se coloca para baixo, aí não tem atitude nenhuma, sua situação, ou seja, sua vida, vai continuar a mesma. Porque para mudar, você precisa ter pensamentos diferentes, sentimentos e atitudes. Aí sim, você tem novos resultados. Tá bom? Podem perguntar, gente, fiquem à vontade. Ula, Juliana, Sussu, bem-vindas. Estamos falando das crenças que atrapalham a nossa vida. Isso é verdade, eu sempre falo isso também. Pois é, que dinheiro é energia, né? Deve ser isso. Tá, Cássia? Mais alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida em relação ao que eu falei? Me fala aí. Oi, Juliana, boa noite, tudo bem? Estamos falando sobre as crenças que atrapalham a nossa vida, que limitam a nossa vida e muitas vezes a gente não tem nem noção.
a gente pensa que realmente é desse jeito, a gente nem desconfia daquilo. Então, quando você tiver absoluta certeza de alguma coisa, para, respira, desconfia, porque não dá para ter absoluta certeza de nada nessa vida. Raquel falando, e as crenças limitantes disfarçadas de virtudes? E essa é boa. Por fora, exemplo, por fora se convencer de que está sendo modesta ou que está fazendo o mínimo, mas por dentro acreditar que não é capaz ou que é insuficiente. Tem muito essa crença mesmo, né, de que não é capaz. Por quê, gente? Muitas coisas vêm da nossa infância. Se os nossos pais não nos deram palavras de afirmação, não é só elogios, não. E se eles não, tem um termo também que eu uso, que às vezes some, né? Muita coisa a gente falando ao mesmo tempo. Mas deixa eu ver o termo, daqui a pouco vem. Se eles não validam uma criança, né? Se os seus pais ou as pessoas que criaram você não te validavam, a tendência é que essa criança se sinta insuficiente, sem autoestima, porque a autoestima é criada, né? É desenvolvida lá na nossa infância. Então, se a pessoa não tem autoestima, se sente incapaz, insuficiente, é muito provável que tenha vindo da infância. Então, por quê? Falta de validação dos pais, de atenção dos pais naquele momento que a criança precisava. Às vezes é uma coisa, entre aspas, boba. Vamos supor que a criança fez um desenho todo cheio de rabisco, só que para a criança aquilo é lindo, é maravilhoso. Aí foi mostrar para o pai ou para a mãe. Aí elas, minha filha, sabe, fizeram pouco caso, não. A criança não foi validada. Ela pode inconscientemente desenvolver, nossa, eu não faço nada que os meus pais me validem, né? Ela não vai ter a palavra em si, mas ela vai ter o sentimento, tá? Então, Alessandra, a gente tem que ficar elogiando sempre as crianças? Não é elogio vazio. Porque as pessoas, quando ouvem eu falando isso, então vou elogiar bastante para minha filha ficar com autoestima. Não é isso. Você precisa estar ali presente e validar. Nem sempre você vai fazer um elogio, né, sobre o que ela fez, mas validar, dar atenção, né, ouvir o que aquela criança está falando, né, e não, é como se fosse qualquer coisa, porque para a criança, naquele momento, quanto menos idade ela tem, mais aquele desenho que é um monte de rabisco vai ter importância para ela. Então, o pai, a mãe, as pessoas que cuidam precisam validar uma criança. Se não houve essa validação na infância, a gente consegue trabalhar na fase adulta. Através da terapia, a gente vai lá atrás, reprocessar esses momentos, né? Reprocessar as emoções. Aí você vai fazer, né? Através da terapia, o terapeuta vai fazer com você, né? Eu vou fazer lá o encontro de você com a sua criança, se eu perceber que é isso. Né? Eu faço muito esse trabalho, gente. Quando eu percebo que a pessoa não foi validada, não teve atenção dos pais, não teve atenção por N motivos. Às vezes não teve atenção porque realmente não dava para ter. Os pais ficaram doentes, né? Tem pessoas que um dos pais faleceu quando a pessoa era criança, então não é culpa dos pais, é a vida que, né, fez parte da vida, mas mesmo assim, não foi culpa de ninguém, mas aconteceu, a criança fica, quando cresce, com esse sentimento, com essa falta, mesmo ela sendo adulta. Todos adultos, todos nós, adultos, temos nossas necessidades infantis não atendidas. Uns num grau maior, outros num grau menor, mas todos temos crianças internas que choram. Umas choram com muita certeza e verdade. Outras entenderam que foi isso que aconteceu e trouxeram para o coração como verdade, mas nem sempre realmente foi aquilo que aconteceu. Então, na terapia, a gente consegue identificar e fazer esse trabalho, tá bom? Vê sim, Cássia. Tem também sobre a criança, tá? Sobre a criança ferida lá também, lives também.
Ai, que bom que vocês estão fazendo perguntas, estou gostando. Deixa eu ver aqui. Eu tenho visto no Instagram umas mensagens dizendo: um Fusca te leva ao mesmo lugar que uma Ferrari. Isso é uma crença limitante? Isso é uma crença limitante e as pessoas replicam isso. Porque qual a mensagem que a pessoa está querendo passar, Adriana? Está querendo passar que realmente, em termos de locomoção, o Fusca e a Ferrari vai te levar no mesmo lugar. Agora, em termos de merecimento, você merece um Fusca ou uma Ferrari? Né? Tem que ver qual a mensagem que a pessoa está querendo passar. A mensagem de que não precisa ser você só querer uma Ferrari na sua vida, porque um Fusca também te leva, né, naquele mesmo lugar. Agora, você merece ter um Fusca ou uma Ferrari? Aí já seria outro aprendizado da mesma frase, né? Se perguntar o que a pessoa merece, se a pessoa falar, eu mereço um Fusca ou um carrinho de mão, é uma crença que limita ela. Não, merecimento vai depender do que você acha que você merece. Tem pessoas que acham que realmente não merecem nada. E aí? Né? Então, tem a ver com crença limitante, sim. Mas o que a pessoa geralmente está querendo passar quando fala essa frase é em termos de futilidade. Tem gente querendo só ostentar, né? E realmente, qualquer carro vai te levar num local, né? Porque, agora, onde está o coração dessa pessoa? Está no quanto vale a Ferrari, né? Que também é algo que na nossa sociedade o pessoal fica endeusando muito, né? Quem mostra. Tem pessoas que, nossa, adoram seguir, né? Pessoas com milhões de pessoas lá seguindo, vendo a pessoa, tomar café da manhã, dela viver, né, numa mansão, em algo que, né, a pessoa não tem condição nenhuma, mas ela gosta de ficar ali olhando, que é para... Ah, mas isso é errado, Alessandra? Não sei, depende do valor de cada um, né? Se a pessoa tem um valor que ela aprendeu, que pode ser uma crença ou não, vai aí depender do que foi ensinado, do que ela aprendeu, entendeu? É por aí. A Cássia falou, vou ver porque tenho muitas dúvidas sobre a criança interior. Tem vários, eu gravei tem vários vídeos, não só live, né? Porque eu tenho uma playlist só com lives, aí tem sobre a criança ferida. Tem na playlist de Theta Healing, que a gente trabalha bastante a criança ferida, né? E na TRG, acho que eu já falei alguma coisa de criança também. Tá? Então, fica à vontade. Eu, às vezes, me sinto culpada de querer o melhor. Entende? Isso é limitante? É. Por quê? Porque vem da crença de que a gente não pode ser melhor que ninguém. Lembra que papai e mamãe falavam? Você não é melhor que ninguém, você é igual. Por que a gente tem essa crença em nós? Porque quando os pais passam isso quando a gente é criança, né, é no intuito de educar. E educando uma criança, eles falam isso por quê? Porque geralmente criança quer brigar com o outro, quer humilhar, né? Já pensou, lembra de uma criança com uma boneca, vamos dar um exemplo fictício, com uma boneca que falava, que andava, aí a criança vai lá toda feliz, né? Mostrar para a coleguinha a boneca que fala e que anda. Aí a coleguinha não tem. Se o pai ou a mãe virem essa cena, ela vai chegar, o pai ou a mãe, o responsável, vai falar: você não pode fazer isso. A sua coleguinha, o seu colega, o que for, né? Seu irmão, não sei. Uma pessoa que ela está falando ali, não tem. Você não pode mostrar. Você é igual a ela, você não pode fazer isso. Você tem que ser boazinha. Você tem que ser desse jeito.
Porque o intuito dessa pessoa, é educar. Então, com a educação, muitas vezes, elas nos limitam. O que a gente tem que fazer? Entender que a gente não é mais criança. Esses ensinamentos eram só para quando a gente era criança, né? E você pode querer, sim, o melhor para você. O que é ruim? Você querer o melhor para você e desejar o pior para o outro. Aí isso é ruim. Mas eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor para as pessoas. Eu quero ver as pessoas bem, todas as pessoas felizes, todo mundo com que ela desejar, né? Isso não é ruim. Só que a nossa sociedade tem aquela coisa, não, você não pode querer ser melhor que o outro. Você tem que ser igual. O problema é que iguala só na falta. Essa frase só iguala a pessoa na falta, não iguala a pessoa em ter muita coisa, né? Por quê? Porque a maioria não tem. Então, se você quiser se igualar a quem tem, você está errada, entendeu? Inconsciente coletivo. Mas é isso aí, isso aí. Sem culpa. A culpa baixa muito a nossa vibração. Então, você quer o melhor para a sua vida. O que tem de errado nisso? Nada. Ah, eu me culpo porque eu quero o melhor para mim e o meu, né, semelhante não tem. Aí a gente tem que trabalhar em nós, que cada um tem o seu caminho, cada um fez escolhas conscientes ou inconscientes, mas eles fizeram escolhas. Quando a gente escolhe um caminho na vida que nos leva para alguma dificuldade, às vezes a pessoa fica só, né? Ah, mas por que isso aconteceu comigo? Mas lá atrás ela tomou atitude. Ah, Alessandra, mas tem pessoas que não têm isso consciente, mesmo assim consegue, né, alguma coisa na vida. Gente, por isso que eu falo, quando a gente está aqui, é geral, estou falando de forma geral. Mas na terapia a gente consegue identificar caso a caso, né? Então, não é nada errado você querer o melhor para você. Agora, quando você quer o melhor para você e deseja que o outro não tenha, aí isso é ruim, mas eu sei que você não tem isso, né? Eu te conheço, tá bom? Então não, quando vier a culpa por você querer o melhor para você, aí você tem que fortalecer, aí você tem que ter as crenças que te fortaleçam. Qual o contraponto das crenças limitantes? As crenças que nos fortalecem. Quais as crenças que nos fortalecem? A gente entender que eu quero melhor para minha vida porque eu mereço, sim. Eu faço por onde, eu movimento minha energia, eu busco conhecimento, eu estudo e por aí vai. Então, fortalecer as crenças que vão expandir a sua consciência, expandir a sua vida, né? Tanto para você, bem como para os seus semelhantes. Beleza? Ai, gente, adoro quando vocês perguntam, porque aí fica mais dinâmico, né? Viu? Beleza! Que bom, Cássia, vê lá assim, qualquer coisa pode deixar. Gente, as lives ficam gravadas, né? E como eu falei, no dia seguinte vai lá pro meu canal vizinho. Mas se vocês forem ver depois e tiverem dúvidas, deixa lá que eu respondo, tá? Eu respondo todas as perguntas. E qualquer coisa, se quiser falar alguma coisa mais particular, entre em contato, manda mensagem. Tem o meu WhatsApp também no link da bio. Manda mensagem por direct. A gente pode conversar. E às vezes eu falo aqui, né, sobre a terapia. Tem pessoas que não sabem como funciona, né, a terapia. Então, tem também nos meus destaques, né, falando sobre a TRG, sobre o Theta Healing. Se você não souber alguma coisa, pode me perguntar. Porque às vezes entram pessoas, né? Graças a Deus tem sempre gente nova entrando, e eu não consigo muito identificar se essa pessoa já ouviu eu falando sobre isso, se não. Por isso que muitas vezes a gente repete até o tema, porque tem muita gente nova entrando. Então, que bom, né? E
mesmo que eu fale, mesmo que fosse o mesmo título, eu nunca falaria tudo igual, porque é outro momento. Posso ter falado ontem sobre crenças, mas se eu falar hoje, vão ter coisas diferentes do que eu falei, né? Novos exemplos, ainda mais vocês perguntando, né? Então enriquece mais, tá bom? O que mais, meus queridos? Só de vocês desconfiarem de alguma coisa que possa estar fazendo mal para a vida de vocês, já é um grande passo. Porque a gente só pode melhorar algo, curar algo na nossa vida, se a gente entender que é necessário, que aquilo é necessário. Está acabando a bateria. Deixa eu botar aqui uma bateria. Cadê? Façam perguntas, meus amores. Cadê? Gente. Meu carregador tá ali. Façam perguntas enquanto isso, que aí vou botar o carregador para não acabar a bateria. Voltei. Esqueci. Toda hora tá vindo aqui a mensagem. Já pensou? Desligar? Não dá, né? Coraçãozinho, obrigada. Opa! Foi aqui. Consegui. Aham, já tava já 3%. Ia desligar a qualquer momento. Ai, gente, tô com calor. Que mais? Algo mais? Sim, sim, não, não. Diga-me tudo, dá um tempinho aí pra vocês. Eita! Cai não, hein? Caiu legal. Botei longe de mim. Ai, agora foi. Segurar aqui para não cair. O que mais, meus amores? Perguntas todas eu respondi. Sim. Entenderam como faz o teste em vocês sobre as crenças? Pode ser no corpo ou ao você ler a frase, ver se algo te incomoda.